Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé, em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como afirma as Escrituras em Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Creia que nós, os que cremos, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cristo, crucificado, ressuscitado e glorificado, que é também o Cristo quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue. Ele também nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia sim em Cristo, e como diz as Escrituras, creia que todo o preço pelos nossos pecados que nos foi passado por Adão, Cristo, segundo Adão, veio e tirou todos os nossos pecados, nos dando nele mesmo eterna redenção, eterna justificação e eterna salvação. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar, tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, no qual nele eu creio, nele eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Creia. Vamos para mais um tema, e este ainda ligado ao tema o Espírito de Deus que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Giselmo, e hoje vamos tratar sobre o quê? Ainda sobre a nossa salvação, e quanto também, por sermos salvos em Cristo, nós seremos ainda, Giselmo, julgados naquele dia e, quem sabe, como diz o falso sistema religioso, que nós corremos o risco de sermos julgados e sermos lançados no lago de fogo, que significa espiritualmente a condenação eterna. Não é possível. A palavra deixa bem claro, e foi o que nós estudamos na semana próxima passada, que em João capítulo 5, versículos 24, afirmou o próprio Cristo, dizendo: em verdade vos digo, quem crê em mim e ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, porque passou da morte para a vida. Então, o estado dos filhos de Deus, por ele escolhidos antes da fundação do mundo, como afirma Efésios 1,4, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensível significa que nós não temos mais que temer condenação, nem agora e nem tampouco no dia do juízo. Em Romanos capítulo 8, versículos 1 diz: pois já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Giselmo, de onde surge tanta dúvida com relação ao grande dia do juízo? Como quis
nós, eleitos de Deus, nós que por Ele fomos escolhidos antes da fundação do mundo e que estamos aqui segundo o seu propósito eterno, que é nós cumprir aqui a sua vontade. Depois de ter cumprido aqui toda a vontade de Deus, a Bíblia diz nos Salmos que todos os nossos dias foram contados e determinados por Deus quando nenhum deles ainda existia. É bom ter este conhecimento e entendimento que nos dá segurança que aqui estamos e só daqui sairemos quando cumprirmos toda a vontade de Deus e todo o propósito de Deus quanto à nossa peregrinação. Gistelmo, então, por que muitos afirmam que há possibilidade de um crente aqui ainda perder a salvação e depois, no dia do juízo, ser julgado e lançado no lago de fogo? Não é possível. Isto é uma doutrina do anticristo. São espíritos que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E confessar que Jesus Cristo não veio em carne é justamente ameaçar o povo de Deus com a perca da salvação e com a possível condenação no dia do juízo. Estes pregam um evangelho antes da cruz e não o evangelho depois da cruz, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, pagou pelos nossos pecados por um único preço, uma única oferta foi oferecida pelos nossos pecados, como afirma Hebreus 10:14, que diz: porque com uma única oferta nos aperfeiçoou para sempre. Que é para sempre, é para sempre. E a palavra deixa bem claro que nós, filhos de Deus, temos uma pré-existência. Nós temos o Espírito que é eterno, porque somos filhos de Deus. E ser filhos de Deus é ter em nós mesmos a eternidade, porque somos filhos do Eterno. Gistelmo tem na Bíblia Sagrada também mais uma segurança a respeito do não julgamento dos filhos de Deus naquele dia e serem condenados, porque uma das pregações que o falso sistema, que tem o espírito do anticristo, que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, está sempre ameaçando o povo de Deus com a perca da salvação e uma possível condenação no dia do juízo. A palavra diz que todos os eleitos de Deus têm os seus nomes no livro da vida que foi escrito por Ele mesmo desde antes da fundação do mundo. E a palavra diz que naquele dia serão julgados somente todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Confira esta verdade em Apocalipse capítulo 20, versículos 15, que diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, Gistelmo, como saber que nós os que cremos, temos os nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, ou seja, desde antes mesmo que Adão pecasse? Veja lá, ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículos 8, que diz, falando a respeito da besta, do espírito de enganadores, das falsas doutrinas, de toda e qualquer manifestação de pregações que nega que Jesus Cristo veio em carne. Mas a maior dela é a adoração à besta, que significa adoração, submissão ao sistema falso religioso. Diga assim a palavra. Apocalipse 3:8, que diz, e adora-laião todos os que habitam sobre a terra. Aqueles, tá vendo? Aqueles cujos nomes não foram
escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Gisel, eu posso descansar que eu não sofrerei condenação, nem agora, nem no dia do juízo, porque Deus em Cristo me escolheu antes da fundação do mundo e me deu a graça de não adorar outro Deus, senão somente a Ele, porque o meu nome está escrito no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Exatamente. Então, não é como o sistema enfermo, falso, mentiroso ensina e ameaça o povo de Deus, dizendo que há possibilidade de um eleito de Deus adorar a besta e o seu sistema. Não tem como, porque a palavra de Deus diz que nós somos verdadeiros adoradores de Deus, que o adoram em espírito e em verdade. Ainda que alguns não tenham esta certeza e pense, como o sistema quer que pense, que o seu nome é escrito no livro da vida quando você aceita Jesus Cristo, e a partir daquele momento você tem que viver debaixo dos dogmas, dos costumes, tradições e doutrinas deles, correndo o risco de você cometer ou praticar pecados que Deus vai lá e apaga o seu nome do livro da vida. Também não é possível ter um eleito de Deus do seu nome apagado do livro da vida. Isto vai ficar para a próxima semana, mas quero desde já dizer que nós, os que somos de Cristo, nós já chegamos aqui com os nossos nomes escritos no livro da vida. E a palavra diz que naquele dia, no dia do juízo, quando Deus abrir o livro da vida, lá está o nosso nome, porque por ele foi escrito antes da fundação do mundo e nós jamais seríamos lançados no lago de fogo. Pense nisso e creia que todo eleito de Deus só crê em Cristo porque tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E fuja de toda e qualquer pregação que não confessa que Jesus Cristo vem cá negando a salvação eterna dos filhos de Deus e ensinando que há possibilidade de um filho de Deus ser julgado, condenado e lançado no lago de fogo. Por isto é impossível, porque Cristo já pagou pelos seus eleitos todo o preço pelos pecados, nos assegurando e nos dando a certeza da nossa salvação. Pense nisso, igreja, graça e paz.